Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozando sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedir que Deus nos abençoe, para que seja bem proveitoso no dia de hoje, especialmente pelo tema, que é o trabalho, para que nós possamos ter um trabalho segundo a vontade de Deus, sempre fazendo o melhor e sempre olhando para aquilo que é o fim de todo o trabalho, que é o próprio Deus. Então, nós possamos tirar bons frutos, que eu consiga ter uma didática para passar e também viver o que eu vou passar aqui, não cair na hipocrisia. Pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, também a intercessão da Virgem Maria, para que ela possa passar à frente deste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, São José, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos ali, em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, hoje a formação vai ser um pouquinho diferente. Eu vou começar contando, em princípio, um testemunho um pouco da minha vida de trabalho, né? Que eu fui desenrolando. Vou falar um pouquinho disso, mas a ideia é falar de trabalho conforme a concepção católica do que é o trabalho, né? Então, e senão a gente faz do trabalho uma fonte de perdição, e não uma fonte de salvação. Então, o trabalho foi feito para o homem, não o homem para o trabalho, né? Então, se o trabalho não servir para o homem e para chegar até Deus, então o trabalho é um trabalho do demônio. Até porque o demônio trabalha muito, bem mais do que a gente. Né? Ele trabalha em uma escala 24/7, com força bem maior do que a nossa. Né? Então, o trabalho não é garantia de que a pessoa vai para o céu só porque ela trabalha. Né? A gente tem uma falsa, inclusive, né? Às vezes quando eu ouço, não, mas o menino é um menino bom, ele trabalha. Trabalha para quem? Né? Então essa é a grande questão, porque tudo que você vai fazer, seja de bom, seja de ruim, você vai ter que fazer um trabalho. Né? E às vezes até as pessoas, quando falam de sacrifício, falam, vou lá fazer um trabalho, né? Vou fazer um despacho, alguma macumba, né? Vou fazer um trabalho para acabar com a vida de alguém ali, ou para tentar melhorar a minha, né? Conforme isso. Então, trabalho é uma palavra que está muito prostituída, vamos dizer assim, né? Ou seja, está muito vulgar, trabalho, o que é o trabalho? Então, a ideia tem uma definição um pouquinho de trabalho e também o que é o trabalho segundo a vontade de Deus, que é o que Ele quer pra gente, né? Então, respeitando tudo aquilo que tem que ter dentro do trabalho, o descanso, o estudo, enfim, a oração. Esse trabalho sem oração é um trabalho para o demônio. Vou contar um pouquinho do meu testemunho. No início da minha conversão, acho que todo mundo que começa a ter uma conversão, acho que no primeiro amor, no primeiro encontro com Deus, você vai querer fazer tudo, né? Então, começo eu fazia tudo. Comecei lá na toca e queria estar em tudo. E tipo assim, como eu tinha menos responsabilidade do que eu tenho hoje, então até dava, né? Então eu morava com meus irmãos na época, então a gente dividia as despesas, né? Tinha alguns probleminhas lá, mas, ou seja, você ganhava um pouco menos, mas também gastava um pouco menos e tinha um pouco mais de tempo. Hoje a minha realidade é bem diferente. Eu não tenho tanto tempo assim, tenho que coordenar umas coisas aí. A mão na massa, fazendo essa coisa, né? Tem uma casa, você tem que fazer comida, tem que fazer um monte de coisa, então hoje eu não tenho tanto tempo assim. Eu tenho um tempo reduzido que eu preciso ter uma celeridade um pouco melhor para poder ver o que é prioridade para poder fazer. Eu queria fazer uma série de coisas, mas aí eu tenho que pontuar as coisas, as prioridades para poder ver o que eu coloco primeiro, ou seja, ordenar
Porque senão a gente acaba fazendo um monte de coisa que não é prioridade e acaba indo pro buraco, entendeu? Então, só para ele ter uma ideia, voltando ali, então quando eu comecei o meu caminho de conversão, eu queria fazer tudo. E aí eu entrei num movimento, depois da TOC, que chama Renovação Carismática Católica. Que lá o povo é bem ativista religioso. Eu só fui descobrir isso depois que eu saí, né? Mas enfim, todo mundo quer fazer tudo. Na verdade a igreja hoje, na grande maioria das pessoas que trabalham na igreja hoje são ativistas religiosos, né? Servem mais a casa do Senhor do que o Senhor da casa. Então, ou melhor, né? Se serve das coisas de Deus para parecer alguém bom, né? Então, que é bem contraditório. Inclusive o evangelho de ontem entre Marta e Maria, dá para ver bem claro que Jesus exorta quem? Quem está fazendo um monte de coisa, e Maria que está ali fazendo o que Deus queria que fizesse, que era meditando, visto que estava lá, né? Eles imaginam o evangelho de Marta e Maria, só para exemplificar aqui. Imagina que eu chego na casa de vocês e vocês, em vez de dar atenção para mim, vocês começam a trabalhar. Você vai pensar o quê? Você vai estar incomodando, vai, não, vou embora. Tá? Então imagina lá, chegou Jesus na casa de Marta, Marta foi fazer as coisas, e Maria ficou dando uma atenção para ele, né? Que era o mais importante, inclusive, né? Jesus chegou ali, então a primeira coisa, quando chegou ali, você vai dar atenção, depois você vê o que você vai fazer e tudo mais. Então você imagina só a situação, né? Então ali eu não estava diante de Deus, então a gente tem que ter um tempo para estar diante de Deus. Esse é o primeiro ponto, né? Aliás, se a pessoa não está diante de Deus, qualquer coisa que ela faça é vaidade das vaidades, né? É tudo para se mostrar como algo bom. Inclusive, né? Tá cheio de gente assim, né? Cheio de gente pintado de santo, inclusive, né? Eu estava lendo um livro que estou lendo, inclusive, sobre a confissão. Tá cheio de gente aparentemente piedosa no inferno. Então, a gente não pode parecer piedoso, né? Parecer, por exemplo, hoje em dia é muito comum você ir em igrejas muito belas, ordenadas, etc. Mas quando você vê o povo que está lá dentro, você vê que aquele edifício está sendo mal usado, né? Ou seja, para criar aquilo já teve gente ordenada, já teve gente que muito boa. Inclusive, no dia desse eu fui visitar uma sacristia de um padre por aí. A sacristia do padre é mais bonita do que a igreja, entendeu? Mas a conduta do padre não é muito legal, né? Uns dias atrás mesmo a gente viu aí o padre de Juliette. Então, imagina, né? Então você olha para a conduta do padre, para a sacristia do padre, e como é que está a igreja, você vê que tá destoante da coisa. Não é que eu estou querendo falar mal de padre, não, mas às vezes você pega muita gente aqui que você vai ver e na verdade é só uma fachada, não é bem uma coisa, um trabalho de Deus. Então, ali eu achava, inclusive que eu estava fazendo a vontade de Deus, mas na verdade eu só estava no ativismo religioso mesmo, né? Então não tinha nada de santidade, né? Era um começo ali, eu só fui descobrir essa questão de ativismo religioso porque eu fazia tudo. E teve uma época que, tipo assim, graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus me tirou por exemplo, eu coordenava o Ministério Jovem, eu pregava e dava formação. E faltava só bilocar. Mas enfim, aí graças a Deus tive uma discussão com o coordenador, ele me tirou da pregação, graças a Deus. Não foi uma situação muito agradável, mas graças a Deus que isso aconteceu. Eu precisava sair, né? Porque eu era tão sonso que eu achava que eu ia conseguir fazer tudo. Então tá cheio de gente assim, que acha que é super poderoso, que é o Padre Pio, que, né, já tem o dom da bilocação, etc. Então, fazia tudo e não fazia nada direito. Esse era um ponto. Até que eu entrei num vazio muito grande. E assim, as contas começaram a desenrolar, ou seja, eu perdi mais ou menos nessa época aí uns 2 carros, o meu irmão bateu, na verdade, os dois, pelo menos várias, e uma moto que eu peguei uma queda que eu dei quase PT com a moto. Tudo junto assim. Aí eu fui juntando um monte de dívida, um monte de coisa. Eu só sei que é o seguinte, se eu fosse vender tudo que eu tinha, eu não pagava metade das minhas contas. Então eu fiquei numa situação bem difícil e, tipo, pagando de evangelizador ainda. O evangelho não parava, né? A suposta evangelização. Né? Que eu hoje vejo que aquilo ali era só uma bagunça mesmo. Né? Não tinha nada de evangelização. Aí, graças ao bom Deus, eu deixei a renovação carismática. Comecei a fazer recolhimento no Opus Dei e comecei a entender o que é o trabalho. Porque eu tinha um conflito muito grande entre servir a Deus na igreja e trabalhar.
Só que aí eu saí do seguinte, nessa situação eu saí do ativismo religioso e fui para o ativismo do trabalho. Aí eu trabalhava, e do nada batia a moto. Trabalhava, e do nada tipo, furava o pneu. Teve um mês que eu furei o pneu 3 vezes, 2 vezes na mesma semana. Trabalhava, mano, não sobrava nada. Era tipo aquilo que depois a gente vai ver que está escrito na palavra, que é assim, quem trabalha sem ser para o Senhor, guarda o seu salário num saco roto, ou seja, num saco furado. Era o meu caso. E eu não ganhava mal na época. Na época, trabalhar de aplicativo dava dinheiro, hoje nem tanto. Né? Então, trabalhava, sei lá, fazia um salário razoável, não sobrava nada. Né? Levava tudo. Então, eu saí do ativismo religioso e fui para o ativismo do trabalho. Olha a desgraça. Só que assim, eu ainda fazia a cara do bom católico. Por quê? Porque eu ainda ia na missa no domingo, né? Me esforçava para ir nos recolhimentos, etc e tal, mas veja, eu estava bem longe do equilíbrio. E aí depois eu comecei a entender o que era o trabalho. Né? Ou seja, eu tinha que equilibrar isso, a vida religiosa e a vida do trabalho. E assim as coisas começaram a andar na minha vida. Então, claro que é um conflito até hoje, entre trabalhar, né? Ou seja, dar formação, fazer o apostolado, orar, ir na missa, veja, é um trabalhão, acorda cedo, às vezes né, a gente acaba passando um pouco da conta, acontece algumas coisas que são meio sobrenaturais, não consigo dormir à noite, mas enfim, coisas que não vou entrar no detalhe aqui, coisas que são coisas que acontecem com quem tem vida espiritual, o demônio não vai te deixar em paz mesmo, e ele não está nem um pouco feliz com o seu crescimento espiritual. Então ele vai fazer de tudo para acabar com a sua vida, vai fazer você deixar de ir na missa, deixar de confessar. Até o seu trabalho, você vai ficar doente. Você não vai ter paz assim, no sentido de... A gente está em guerra, entendeu? A gente está em guerra. A gente está em guerra com o mundo, com o demônio e com nós mesmos. Então, não adianta, a gente estar em guerra. Agora, quando eu digo que a gente não vai ter paz, a gente tem paz. Porque quem tem Deus tem tudo, então a gente fica em paz. A gente está com a consciência pesada. E se pesar, a gente vai se confessar, né? Enfim. Então, mas o que eu quero dizer é isso. Então, você não pode nem trabalhar demais, porque isso inclusive vai contra os mandamentos da lei de Deus, que você precisa guardar os domingos e festas, e você também não pode ser uma pessoa preguiçosa, que trabalha de menos, então você tem que equilibrar tudo. E Deus é muito bom que Ele nos ajuda, aquele velho ditado, que na verdade não é um ditado, São Francisco de Assis é que dizia isso mesmo, né? O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Então veja, Deus dá prosperidade, Deus evita uma série de coisas, Deus é bom. Né? Se eu pudesse falar uma coisa aqui, Deus é bom, Deus entende. Às vezes eu vejo os pais muito preocupados com os filhos, etc. E querer trabalhar. Não trabalha no domingo, pelo amor de Deus. Trabalhar no domingo é uma maldição. Então, veja, se você gosta muito dos seus filhos, primeiro tem que dar um bom exemplo de guardar o domingo. O outro ponto é o seguinte, Deus ama muito mais seus filhos do que você mesmo. Então, Ele não vai deixar. Então, a ideia é confiar mais em Deus do que em nós. Entendeu? Deus vai abrindo as portas, vai melhorando aquilo. É só a gente se abrir para a graça de Deus. Nossa, que susto, moça. Desculpa aí, vou fazer esse corte aqui no vídeo. Mas, então a gente tem que sempre... Nem lembro o que eu estava falando, cortou aqui. Depois eu faço essa edição. Bom, mas o que eu ia falar com vocês é manter esse equilíbrio, né? Buscar manter esse equilíbrio, de nem trabalhar demais, nem de menos. Enfim, é uma luta diária isso aqui. Todo dia eu tenho que falar, não, eu vou até aqui, eu vou até ali. E às vezes, né, os irmãos mesmo sabem, às vezes eu não estou muito bem, o que eu faço? Eu vou mesmo para São Paulo e eu entro numa igreja e vou orar. Né? Aqueles que podem fazer isso. Porque eu sei que a minha força não está em mim, porque a maioria dos meus problemas, a principal causadora é eu mesmo. Então, se eu quiser vencer meus problemas, eu tenho que pedir ajuda para aquele que é o vencedor dos problemas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é dele que vem a força para a gente seguir adiante. Né? Então, até quando a gente vai falar de virtus, por exemplo, a gente está falando de virtude, a gente está falando de gente que quer ter bons hábitos para crescer na santidade. A palavra virtus, ela significa força. Então, a gente precisa ter uma fortaleza, né? O dom da fortaleza. Porque, veja, começar, ou seja, muitos começam, mas poucos conseguem perseverar e terminar bem a vida, né? Então, para a gente ter essa fortaleza, para conseguir ter... O que falta para a gente conseguir, por exemplo, sei lá, rezar o rosário todo dia, ir na missa, ter um trabalho tranquilo que eu digo assim,
dentro da ética, trabalhando a quantidade necessária, não se desesperando em meio às adversidades, né? Enfim. A gente precisa ter uma força, né? Que muitas vezes a gente não tem, né? Muitas vezes não desespera, não fala uma coisa que não devia, enfim, uma série de coisas que a gente às vezes não consegue controlar. Fala. Então, a gente precisa ter essa força. É isso que a gente vai buscar em Deus, buscar essa força para conseguir vencer. Então, isso aqui foi só um pequeno testemunho para começar aqui, da onde veio, da onde nasce essa formação. Nasce essa formação das minhas grandes provações que tive no meio de trabalho, né? Então, a ideia central é falar de trabalho, né? E de, como eu sou um leigo, né? Então eu tenho que estar trabalhando no meio do mundo aí, fazer o meu apostolado no meio do mundo. Então, meu testemunho seria basicamente esse. Ainda é uma luta, né? A gente ainda está continuando a melhorar dia após dia para organizar uma série de coisas, né? Que é constante no nosso trabalho, tanto na vida espiritual quanto na parte material. Então vamos passar um pouquinho aqui. Opa. Vamos pegar a nossa Bíblia, começar lá com Marcos 10, 46 ao 52. Está no Novo Testamento lá, está, você vai pegar a nossa Bíblia. Essas Bíblias são quase todas diferentes, só abrir uma Bíblia dá para ele falar. Tá certo. Então, Marcos está no Novo Testamento. Depois de Mateus, segundo livro. Aproveitando que o pessoal pega a questão do Opus Dei, né? A palavra Opus Dei significa trabalho de Deus. Então, foi fundado por São José Maria Escrivá. Porque eles têm uma teologia do trabalho assim, muita profundidade, né? Então, assim, Deus deixou eu entrar nessa crise e depois me levou para curar dessa crise num lugar onde as pessoas, né, pelo menos tinha um padre lá que tinha muita didática e muito conhecimento para poder tratar com as... Visto que ele era capelão lá de uma escola que era voltada para essa parte de investimento, né? Enfim, Padre Carlos, acho que quem já foi lá pela João Cachoeira. Foi lá na João Cachoeira que eu fazia, lá no Itaim. Então, quem conhece o Padre Carlos é um homem muito instruído, né? Muita sabedoria, que me ajudou bastante, inclusive, a discernir uma série de coisas, questão de trabalho, né? Então, que a gente vai discorrer, inclusive algumas coisas até que eu aprendi com ele lá nesses recolhimentos. Né? Então, vamos lá. Marcos 10, 46 a 52. Não, mas deixa. Depois você ouve aí, Gustavo. Depois eu vou ter que dar uma aulinha de Bíblia para o Gustavo. 46, né? Isso. Cura do Bartimeu. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus e seus discípulos... Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho mendigando. Estava sentado à beira do caminho mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem,
levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se num salto e foi ter com Jesus. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu faça? Rabone, respondeu ele, o cego, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. A questão aqui de por que eu estou começando assim falando desta parte do cego Bartimeu. Nós vamos ver aqui que a ideia dessa formação de trabalho é que de fato caia de fato essa cegueira que nós temos. Inclusive até pedir a mesma oração dele, né? Que a gente veja o que é o trabalho segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque a gente vai ver no decorrer da formação que o que a gente tem de ideia de trabalho não tem nada a ver com aquilo que é o trabalho cristão. Então, a gente já começa pedindo isso aqui para que Deus nos cure dessa cegueira, para que a gente possa enxergar e pedir essa graça. E pedir insistentemente também para a gente ir vendo ao decorrer do período, inclusive na nossa vida, para que Deus tire essa cegueira da gente. Porque às vezes a nossa cegueira é muito pior do que a cegueira do cego. É um cego que quer ver. Muitas vezes nós temos cegos que não querem ver, ele simplesmente está obstinado no erro. Não quer ver. Né? Esse é o pior grau de cegueira que existe. De alguém que você pode falar, virar cambalhota. Acho que se Deus descer do céu e falar com ele, fazer milagres na frente dele, não quer ver. Bem o típico dos fariseus da época, que viram, por exemplo, Jesus ressuscitar Lázaro, fazer uma série de milagres, curar esse cego aqui, Bartimeu, mas mesmo assim não quiseram nem saber de buscar a verdade nele, que era a própria verdade. Então, pedir essa abertura para a gente, de fato, cair essas escamas dos nossos olhos, como aconteceu inclusive com Paulo, para que a gente consiga enxergar o que Deus quer com o nosso trabalho. Isso que o nosso trabalho é o maior objeto que nós temos de evangelização. Né? Por exemplo, vira e mexe, eu tenho conversas aqui, os irmãos sabem, com os irmãos aqui referente a coisas de Deus no meio do trabalho. Né? Então, não só as formações, mas por quê? Porque é uma forma da gente evangelizar com fornecedor, às vezes. Então, você vê que quando tem uma abertura, a gente consegue conversar essas coisas. E também é nosso trabalho. Nosso trabalho, né, graças a Deus, tem pouquíssimo retrabalho, e quando tem, a gente procura corrigir da melhor maneira possível para que não tenha nenhum atrito, embora de vez em quando seja quase inevitável, né? Mas enfim, acontece também. Então a ideia principalmente é essa. Bom, essa aqui eu acho que eu já contei, né? Que eu saí de um ativismo religioso e fui para o ativismo do trabalho, né? Então eu contei um pouquinho do meu testemunho aqui, que a ideia, a virtude, o virtus, de fato, a força está no meio. Né? Então, não é nem eu abandonar toda a minha parte religiosa, e nem eu abandonar o meu trabalho, porque a gente está aqui nessa terra, a gente tem que fazer alguma coisa produtiva, inclusive para poder se manter e manter a nossa evangelização. Bom, mas vamos lá definir um pouquinho o que é o trabalho. Né? Eu dei uma definiçãozinha bem de dicionário. Conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Né? Então, essa daqui eu achei até, ela é bem simples, mas ela abrange bem, né? Ou seja, eu tenho um conjunto de atividades que eu preciso fazer para mim produzir algo, ou para mim criar algo, né? Que o homem exerce para atingir determinado fim. Bem claro aqui, todo fim deve ser Nosso Senhor Jesus Cristo, em tudo. Seja o motor que a gente está fazendo, a gente tem que ver que é uma outra pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Então, qualquer coisa tem que ter isso bem em mente. Né? Sei que às vezes é bem difícil, mas precisa pedir essa graça para Deus, para ver que é um irmão que a gente precisa enxergar como imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem que fazer o melhor, para Deus a gente faz o melhor. Né? Ou seja, às vezes, e aqui a questão é não ser medíocre. Porque, por exemplo, eu sempre tentei fazer o melhor, mas às vezes eu não tinha recurso. Por exemplo, hoje o Moisés estava vendo estava planejando um cabeçote ali. Eu comprei essa ferramenta, deve ter 1 ou 2 meses, não tem muito tempo, para verificação de empenho de cabeçote. Veja, antigamente eu fazia de outros jeitos, na verdade nem fazia. A gente já mandava planear direto. Mas era um custo a mais para o cliente. E às vezes não precisa. Mas claro, eu demorei 10 anos, então uma série de ferramentas, mas a ideia é fazer o melhor na condição que a gente tem.
Porque veja, uma pessoa que está começando algo, ela não adianta ela querer fazer do jeito que a gente faz hoje, porque são 10 anos mexendo com isso e já gastei centenas, talvez, de milhares de reais aqui já investindo em máquina, equipamento, e uma série de coisas. Então, a pessoa que está começando, ela tem que fazer o melhor na condição que ela tem. Então, veja, sei lá, vamos só para a gente entender aqui. Veja, um padre ele pode celebrar uma missa campal com uma mesinha que, né, aquilo não é altar, mas né, vai fazer as vezes do altar ali, mas ele pode fazer aquilo, mas ele tem que fazer o melhor na condição que ele tem. Se ele já tem uma capela, ele já pode fazer algo melhor ainda. Então a ideia não é ser medíocre, porque você precisa fazer o melhor na condição que você tem, entende? Até você conseguir ter uma condição para fazer melhor ainda. Então a ideia é ir melhorando sempre a nossa vida, né? Ou seja, sei lá, hoje você tem só um fogão, mas pode ter um fogão, um air fryer, um micro-ondas, e fazer cada vez melhor, né? O homem foi feito para isso. Veja, a vocação do homem, inclusive foi um texto de Paulo VI que vai dizer o seguinte: a vocação do homem é aperfeiçoar a obra da criação. Parece até uma doideira, né? Mas não é. Por exemplo, Deus fez as coisas tudo perfeito? Sim, mas umas coisas mais perfeitas, outras menos perfeitas. Por exemplo, um mineral ele tem um grau de perfeição. Por exemplo, você tem uma areia, um quartzo qualquer, tem um grau de perfeição. Agora, se você pega uma esmeralda verde, ela tem muito grau de perfeição. Material. E se você dá uma lapidada naquilo, vira uma pedra que vale muito. O ouro, a mesma coisa. Então, tudo vai tendo seu grau. Veja, entre os minerais já há graus de perfeição a mais. Agora, uma planta tem um grau de perfeição muito maior que o mineral. Um animal, um grau de perfeição. Até você chegar no homem que tem um grau maior ainda de perfeição. E o homem, ele está aqui para aperfeiçoar a obra da criação. Ou seja, Deus fez tudo perfeito, mas o homem tem a obrigação de fazer as coisas ainda mais perfeitas, porque essa é a vocação dele. E Deus dá essa graça para que ele o faça. Por exemplo, o quadro, as imagens, tudo isso aqui são obras de alguém que foi aperfeiçoando, né? Ou seja, tudo isso aqui eram minerais e o homem foi trabalhando e aperfeiçoando. Então, o fim de tudo isso é Deus, e a gente vai ver isso mais a posteriori. Por exemplo, a questão de trabalho, só para a gente ter uma ideia, as pessoas chegam e falam de vez em quando que o trabalho é castigo. O trabalho não é castigo. E a gente vai ver isso mais adiante. Até porque o próprio Jesus vai falar: meu pai trabalha sempre, eu também trabalho. Ou seja, se trabalho fosse fruto de um pecado, o próprio Deus não poderia fazê-lo. Mas não, o trabalho de Deus é criar. E o trabalho do homem, como ele tem a criatividade, que é uma coparticipação da criatividade de Deus, também é criar. O homem está o tempo todo querendo criar alguma coisa, né? Então, meu pai trabalha sempre, eu também trabalho. Então, o trabalho de Deus, inclusive, ele fala: o meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Ou seja, é fazer o que Deus pede. É o trabalho que Deus pede para ele. A gente vai ver mais adiante como tudo tem que estar ordenado a Deus, né? Então, por exemplo, aqui a nossa oficina mesmo, né, como eu que mostro a direção aqui é para manter o meu apostolado mesmo, entendeu? E claro, eu manter também os irmãos aí que precisam viver disso daqui também, mas tudo dentro do apostolado em primeiro lugar. Eu falei isso daqui, né? Ou seja, meu alimento é fazer a vontade daquele que me avisou, que me enviou, e realizar plenamente a sua obra, né? Ou seja, a obra é o fruto do trabalho. Então, até quando a gente fala de obra, a gente já, mais ou menos, a gente fala de obra, o povo já fala de casa, né? Não fala: fulano vai para a obra, vai. Ou seja, e a obra é o fruto do trabalho de pessoas que trabalham lá naquela obra. Então, aquela obra, claro que a obra é algo muito mais abrangente do que obra, quando a gente fala a questão da construção civil. A obra é tudo aquilo que a gente está fazendo ali e vai gerar algum fruto. Por exemplo, as parábolas de Jesus, quando ele vai contar todas as parábolas, você vai ver que a didática dele é didática com obra, com trabalho. Ou seja, não se põe vinho novo em odres velhos, porque quando o vinho está fermentando, o odre velho já está velho, a hora que fermentar vai dar aquela expandida e vai quebrar. Então se põe vinho novo em odre velho. E ele sabia muito bem disso, porque era algo hoje pra gente é meio difícil, a gente tem que ficar imaginando: por que Jesus falou isso? Mas para aquele povo que fazia vinho constantemente, quando às vezes fala: eu sou o agricultor, né?
vós sois os ramos, eu sou a videira. Ou seja, a videira, eles sabiam muito bem que a videira durava anos e anos. Ou seja, ele ia podando e daquele mesmo ramo ficava saindo vários brotos, podando e tirando as frutas, etc. Então, aquilo era tudo coisa da cultura. Hoje a gente tem que ficar explicando, até porque eu também eu tenho que estudar um pouco a questão de videira. Nunca plantei, acho que minha mãe já plantou uma vez lá, mas a gente não cultivou muito bem. Então a gente tem que explicar, mas para aquele povo ali, para ele poder explicar a vida espiritual, ele explicava tudo através de parábolas, de coisa do cotidiano, do trabalho. Ou seja, o fermento na massa é a menor porção, ou seja, o que é o cristão? O cristão é o que faz a massa criar volume, né? Faz o pão crescer, ficar fofo, enfim. Então o cristão é sempre uma menor semente. Ou seja, o reino de Deus é como uma semente de mostarda, ou seja, a mostarda que eles tinham lá, a mostarda grandona que não é igual a que a gente tem aqui. Mas enfim, mesmo assim a mostarda que a gente tem aqui, né, para quem já plantou, a hortaliça é gigante, uma folhona desse tamanho. Mas ela mesmo assim deve dar 1 metro de circunferência. Você vai pegar a sementinha pequenininha, ou seja, o reino do céu tudo começa pequenininho. Começa com se a gente for pegar São Felipe Neri, começa com começa São Felipe Neri. Os jesuítas, começa com quem? Começa com o Santo Inácio de Loyola. Ficou muito tempo solitário até conseguir os primeiros adeptos. Tudo começa pequenininho. O próprio cristianismo começa com quem? Claro que a gente está falando do próprio Deus, mas enquanto pessoa humana é com Jesus. Então você vai ver que tudo começa pequenininho, a coisa vai tomando volume, etc. Então ele começa a explicar tudo a partir de coisa do trabalho. Né? Vai pegar constantemente, Jesus está lá falando, foi um semeador que passou a semear, ou seja, tudo é questão de trabalho. Ou seja, a didática que Jesus tem mais efetiva para que as pessoas entendam é falar de trabalho. Quando vai chamar, por exemplo, a própria vocação de Pedro, Pedro era tão bom, mas tão bom pescador, que Jesus olha para ele e fala assim, agora você vai ser pescador de homens. Porque como pescador de peixe você é um baita pescador, talvez o melhor que já passou, agora você vai ser um pescador ainda melhor. Ou seja, pega a vocação, aquilo que Pedro tinha de melhor, que era pescar peixes, para pescar homens, ou seja, para ser o líder da igreja. Então, tudo aquilo que a gente vai pegando de trabalho, ele vai pegando e vai ensinando através do trabalho. Jesus não faz muita alegoria, muita coisa complexa, ele faz tudo coisa simples e as pessoas vão pegando, porque aquilo é muito comum do cotidiano deles. Né? Não foge ali aquilo que ele está fazendo, que eles sabem que eles vão entender da melhor maneira possível. Essência do trabalho, né? Aqui, na verdade, a essência do trabalho, eu não vou falar muito, porque aqui a gente já falou um pouco, eu já acho que quem quiser aí tem uma última formação foi sobre a criação, então eu não vou entrar muito no mérito, os catequizandos também que já me acompanham já conhecem um pouco da criação, então você vai ver que o trabalho de Deus é criar, então ele vai lá, ele cria os luzeiros, ele vai lá, ele cria o céu e a terra, ele vai criando. E ele fala, tudo que Deus cria, ele fala, é bom, é muito bom, é bom, né? Vai falando tudo bom, e quando chega no homem, fala, o homem é muito bom. Então, ou seja, um grau de excelência maior do homem. A nossa satisfação é em fazer algo bom, porque é muito ruim você faz algo ruim, faz uma comida ruim, depois tem que jogar fora. Então, você faz um trabalho e tem resserviço, é uma situação desagradável. Então, a nossa satisfação deve ser quando a gente faz um trabalho, a gente olhar e falar, nossa, ficou bom, hein? Por quê? Porque essa é a satisfação do próprio Deus. E nós, como somos imagem e semelhança de Deus, é olhar para as coisas e falar, não, ficou bom. Né? É muito ruim quando você faz alguma coisa e fala, nossa, ficou mais ou menos. Hoje eu fiz um omelete aqui. Ficou bom, Gustavo? Gustavo comeu o omelete. Eu achei que ficou bom também. Eu fiz bem nota maior. Então ficou bom. Eu acho que ficou bom. Então, pra mim, ficou bom. Então, é bom quando você faz as coisas e fica bom. Né? Tá fazendo ali, por exemplo, vira e mexe, o cliente vem e elogia alguma coisa. É bom, né? Também não adianta falar, não, se fiz bom, foi porque Deus deu essa graça da gente fazer bom e a gente tem que louvar a Deus. Né? Tinha até uma tradição quando eu era servo, que tipo assim, quando alguém elogiava, a gente falava glória a Deus. E é muito bom que se faça isso, né? Glória a Deus que me deu essa graça, porque tudo tem que dar uma glória a Deus, né? Não ficar pra gente, porque a gente é miserável, a gente só consegue fazer cagada. Quando a gente fizer uma cagada, a gente olha assim e fala, nossa, isso aqui foi eu que fiz. Mas se a gente fizer bom, glória a Deus. Né? Obrigado, Deus, por ter me ajudado a fazer algo bom. Então, essa é a graça, né? Porque o que a gente consegue fazer é muita coisa ruim. Então, a essência do trabalho é sempre essa, criar e se satisfazer daquilo. Por exemplo, o próprio Deus vai falar, é bom
que o homem usufrua do fruto do seu trabalho, ou seja, é muito bom, né? Lá, o cara trabalhou o dia inteiro, aí ele vai, toma uma cerveja, ele toma alguma coisa, ele compra com o fruto do trabalho dele alguma coisa para a mulher, para os filhos. Veja, ele tem que se satisfazer, já para pensar. Seria, na verdade, inclusive, um dos pecados que clama ao céu, veja só, clama ao céu. Tem outros, mas um deles, que é totalmente referente aqui, é alguém que não paga um salário justo ao seu empregado. Ou seja, isso aqui é um pecado que clama ao céu. Ou seja, se você não pagar corretamente, atrasar, pagar pouco, explorar mesmo. Às vezes, por exemplo, às vezes eu queria pagar um pouco mais, mas às vezes também se eu pagar um pouco mais, eu pago as contas, etc. Então tem que ter aquele equilíbrio também, né? Mas eu tento pagar o melhor que eu posso, né? Dentro das condições que eu tenho também, né? Porque provavelmente a gente vai melhorando, eu consegui pagar mais. A ideia é essa. Então a ideia, veja, isso clama ao céu, ou seja, isso clama ao céu em questão de, eu não lembro se eram 5, mas são 5 pecados que clamam ao céu, por exemplo. Um deles é a questão do homossexualismo. São pecados gravíssimos, ou seja, que Deus vai penalizar. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente tem que deixar bem claro isso, né? Ou seja, o trabalho tem que ser algo justo, algo digno. A pessoa precisa ter condição de usufruir do trabalho dela. Vamos lá. O Senhor Deus tomou... E aí, claro, agora vem a obra, a coroa da criação, né? Quando Paulo vai dizer que o homem é a coroa da criação, o próprio Deus fala que o homem é muito bom e coloca o homem como soberano sobre todas as outras coisas, ou seja, o homem é o rei da criação. Tudo deve servir. Veja, tudo que vocês estão vendo aqui na terra deve servir o homem. E o homem deve servir a Deus. Ou seja, nessa questão de papagaiada, de o povo falar, mas não sei o que, aquecimento global, as árvores, não sei o que. Eu não estou falando para você sair desmatando nada, mas as árvores precisam servir o homem. Caso contrário, elas perdem inclusive o fim delas. Entende? Então, não faz sentido, gente. E outra, a gente precisa, por exemplo, de móveis. Eu nunca vi ninguém fazer. Tem outros recursos para fazer móveis, mas a maioria dos móveis é de madeira. Né? É um recurso que nós... Então, por exemplo, já decidiu uma placa de uma coisa que, né, sem árvores não há vida, amigo. Só não há vida se não tiver Deus. Onde não tem Deus não há vida. Porque Deus vai dizer que ele pode fazer até dessas pedras filhos de Abraão, que dirá de árvore. Então, ou seja, você atribuir que sem árvore não há vida, então a árvore é um Deus, né? Isso está, você passa lá no último semáforo da Raposo, está lá as placas escrito isso. Não estou inventando nada não, se ainda estiver lá, tomara que já tenha tirado, mas não está lá. Então, as pessoas começam a idolatrar as criaturas entende? Em detrimento do próprio homem, que é o rei de todas as criaturas. O homem está tudo acima de tudo isso. Não estou falando para a pessoa chegar, e que nem a gente vê hoje, pega um monte de lixo, joga na rua, uma bagunça. Não é isso. Ou evitar a poluição, ou uma série de coisas. Não, tem que usar a natureza com responsabilidade. Mas também colocar a natureza como algo acima do homem, de que não... as coisas mais mirabolantes. O povo acreditar, o pum da vaca está afetando a camada de ozônio que ninguém nem sabe se existe. Isso é um absurdo, né? Então tem cada conversa. E a gente aprende essas porcarias na escola, né? E, enfim, a gente nem para refletir e fala, não, mas nossa, não faz sentido nenhum. Né? Que nem o pessoal uma vez falou que devido ao aumento da temperatura estava aumentando o nível dos oceanos. Mas, meu amigo, se você aumenta a temperatura do nível dos oceanos, o oceano não vai aumentar. Ele vai derreter, não vai aumentar o nível do oceano, vai diminuir. Porque, veja, o gelo, ele expande, a água, ela expande quando ela é congelada. Não diminui. Então, você não consegue... Se você derreter toda a geleira, você não aumenta 1 milímetro. Muito pelo contrário, você contrai o nível do oceano. E o físico da USP, ele demonstrou isso. Ele falou, ou seja... Esse pessoal está indo contra a própria física. Não existe, não tem como você fazer isso. Agora, nível de maré aumenta, sobe, sai, vai depender da lua, depender de uma série de coisas que está fora, inclusive, da própria ossada do ser humano. E, no meu ver, acredito que toda vez que tem esses desastres naturais, são o próprio castigo de Deus contra aquele povo. Né? Inclusive, tem vários relatos de santos que impediram esses castigos. E é algo que acontece independente da ação humana. O homem não tem capacidade de controlar o clima do mundo, meu irmão. Ele não é Deus. Isso
Isso é impossível. Pode fazer o que você quiser, que você não vai mudar. Vai fazer frio no inverno e calor no verão. Não tem como ele mudar. Eu nem ia falar disso daqui, mas enfim. Então o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E aqui já tem uma primeira vocação. O cultivar do homem e o guardar da mulher. Porque, veja, a mulher é muito mais zelosa de guardar, de organizar, mais limpinha. Né? Então o homem é aquele cara que vai desbravar, que vai cuidar mais da parte externa da casa, que vai proteger a família. O homem é o cara que cultiva a coisa, que desbrava, que vai caçar, que vai arar a terra, que vai fazer o trabalho que de fato é um trabalho de construção da civilização, né? de melhoria das coisas. Né? O homem é mais criativo, né? A mulher é mais zelosa, mais esperta, né? Você vai ver que elas fazem muito mais rápido. Mas a questão de criação, as grandes invenções são praticamente todas de homem. Você pega o avião, porque o homem é muito mais criativo, né? Nessas questões. Então, enfim. E isso aqui está lá, né? A gente vai guardar, está lá no Gênesis. Né? Então, essa é a primeira vocação do homem. Até porque, veja, a primeira vocação do homem, às vezes fala, não, mas é isso. A primeira vocação do homem é trabalhar. Entende? Até porque se ele quiser aquilo que é o mais essencial, a base da civilização, que é a família, como é que vai manter uma família sem trabalhar? Eu não sei como é que faz isso. Então vai ter um trabalho para o homem e um trabalho para a mulher para poder manter a família. Entende? E toda a vocação, seja ela religiosa, seja ela sacerdote, vai nascer da família. Então, e mesmo assim, por exemplo, o jovem, por mais que ele tenha a vocação ao sacerdócio ou a menina para a vida religiosa, etc., ela vai ter que trabalhar um período da vida dela, antes de chegar lá na sua vocação. Ela não sai do colo da mãe dela e vai direto para o convento. Não é assim que funciona. Ela tem que passar por um processo de amadurecimento até que ela comece a trabalhar e aí, por exemplo, alguns casos, hoje nem tanto, mas antigamente, a pessoa tinha que ter um dote, ou seja, ela para entrar no seminário alguém tinha que bancar. Ou ela mesma ia ter que ter um dinheiro, enfim, para poder entrar. Ou seja, porque tem custo. Imagina, a pessoa está lá comendo, bebendo, enfim, por mais que ela exerça alguns trabalhos, hoje está um pouco melhor, né, as coisas, então exerce alguns trabalhos e elas conseguem sobreviver com uma série de coisas, às vezes cultivando flor, fazendo tercinho, fazendo uma série de coisas para poder manter a casa, a estrutura, fazer pão, etc. Então é o que os irmãos fazem. Né? Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi tão fácil assim de fazer isso. Para poder manter o lugar. Porque vai querer, vai ter, mesmo assim tudo isso não trabalho. Uma vez estava conversando com uma freira da Toca, aí eu meio viajando, né? Começo falei, não, vocês rezam bastante. Aí ela falou, a gente reza bastante, eu não sei, porque a gente trabalha muito. Aí ela começou a falar de tudo que ela fazia. Eu falei, nossa, trabalha mais do que eu. Elas lavam, elas passam, elas fazem tudo que uma pessoa normal faz comida, dirige, vai fazer compra. Então, eu comecei a olhar a rotina delas tudo organizadinha assim, ó. E aí tem escala, cada um dia uma faz uma coisa, a outra faz outra. Então elas trabalham, rezam também, mas trabalham muito, né? Então tem os horários das orações, né? Se você não pegar lá, nossa, trabalha mesmo. Bom, quando a gente vai falar um pouco da importância do trabalho, né? O trabalho precisa ser um lugar onde você tem liberdade, porque veja, isso daqui são características que nós temos como na essência do ser humano. Onde você exerce a criatividade, a sua inteligência, né? Aprende muita coisa. Então o trabalho é um lugar de desenvolvimento mesmo, de prática das virtudes puramente. Né? Essas aqui são são o que nos assemelha a Deus, ou seja, o homem nasce para ser livre, o homem nasce com uma razão, ou seja, uma inteligência, e o homem nasce para criar as coisas com essa inteligência. Então, assim, a importância que nós temos que dar para o trabalho veja, o principal foco da vida do homem é o trabalho. Deixa eu só explicar aqui. O trabalho segundo a vontade de Deus. Por exemplo, dá um exemplo aqui que vamos supor aqui que a gente, sei lá, eu compre alguma coisa roubada. Ou seja, eu já manchei meu trabalho. Ou que, por exemplo, a gente sabe muito bem que temos várias empresas globalistas. Se a gente tem a opção de comprar, veja, se tem, às vezes a gente não tem. Né? Tem certas coisas, por exemplo, uma vez eu estava pesquisando a parte de produto de empresa,
os globalistas praticamente dominam quase tudo. Então, às vezes, quando a gente tem o dever de comprar de uma empresa que não é anticristã. Entende? Essas empresas financiam a ONU, financiam uma série de coisas que vão contra a nossa doutrina. Então, o nosso trabalho, veja, para quem a gente trabalha, por exemplo, se eu trabalho para uma pessoa ruim, eu deveria parar de trabalhar. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que às vezes trabalha numa fábrica, sei lá, de droga. Eu deveria parar de trabalhar com uma pessoa que fabrica maconha, por exemplo, plantio de maconha. Ah, mas eu dependo. Não, você não depende desse trabalho. Deus vai te dar um outro trabalho. Aliás, isso é uma coisa de discernimento muito claro, por exemplo. Eu nunca aceitei trabalhar, desde quando eu me converti, na verdade eu nunca trabalhei no domingo. Comecei a trabalhar nessa época que eu falei. Mas os meus trabalhos nunca foram, nunca trabalhei à noite também. Então sempre foi um trabalho assim, mais ou menos estável, no horário comercial. E, enfim, às vezes passava um pouco mais, fazia uma hora extra, mas era esporádico, não era sempre, né? Teve uma época que eu fazia bastante. Mas era pouco, tipo 1 hora no máximo, né? Aí tinha época que tinha auditoria, que você chegava lá antes do horário e saía de lá 10, 11 horas da noite. Né? Era uma vez ou outra, viu? Mas enfim, meus trabalhos sempre foram mais ou menos regulares desse jeito. E quando eu me converti, é que eu não queria mais nem saber mesmo de algum trabalho que me impedisse. Por exemplo, eu lembro que uma vez veio uma vaga para mim, para trabalhar no Walmart, que era para ganhar quase o dobro do que eu ganhava. A tentação foi forte, mas eu não fui na entrevista, porque lá eu pegava a Santa Missa diária, o meu trabalho não trabalhava no sábado, e assim, você sabia que era cargo de confiança, você tem horário para entrar e não tem horário para sair não. Enfim, você já ganha bem para isso e é isso aí, entendeu? Tu não bate cartão, não faz nada. Então você entra lá e boa sorte, você vai sair de lá a hora que resolver o BO. Então os trabalhos eram assim, e se eu estiver muito bem, mete o pé, pega suas coisas andando. Como eu já conheço mais ou menos a dinâmica, eu acabei recusando o trabalho, né? Porque eu falei, não, e eu na época coordenava o Ministério Jovem, falei, isso vai me impedir de seguir a vontade de Deus, logo esse trabalho não é de Deus. E Deus vai providenciando outros trabalhos até que a gente vê. Eu nunca passei fome, sempre tive lugar para morar, a coisa sempre andou. Entre trancos e barrancos. Então, colocar Deus em prioridade, em primeiro lugar, por mais difícil que seja, sempre é o melhor que nós podemos fazer. E Deus, como é muito bom, não se deixa vencer em generosidade, Ele sempre vai dar o que a gente precisa. Né? Precisa, não o que a gente quer. Precisa, entendeu? Água para tomar, comida para comer, lugar para morar, roupa para vestir, enfim, um transporte que a gente precisa, as coisas que a gente precisa. Estou falando de luxo, eu quero isso, eu quero isso. A gente precisa, eu mesmo nunca tive problema com isso. Sempre Deus vai ajudando na medida que Ele vê que de fato aquilo não vai fazer um mal para a gente. Bom, Bom, aí é que vem a coisa, né? Então vamos lá para o Gênesis 3, primeiro livro da Bíblia. Aqui é que mora o problema, né? Aqui é que a coisa começa a ficar grave. Aí já passou, Gustavo. Vamos lá. 3 5 já. 4, 3. Bom, capítulo 3. Vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, é verdade que Deus nos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto era bom
era bom para comer e agradável aspecto, e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu. E o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, vendo que estavam nus. Tomaram folhas de figueira e ligaram-nas e fizeram tangas para si. Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu lhe havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu-lhe ela, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: veja, vamos parar aqui, que isso aqui é uma coisa bem interessante. Você vê que o homem já por natureza ele é forte. Então, qual que é a característica do homem? Todo homem tem que se sentir forte. Não só tem que se sentir, ele tem que ser mesmo. Vou ser bem sincero aqui. Se quiser ofender um homem, você tem que falar, mostrar para ele que ele é um homem fraco. Então você ofende o homem. E a mulher é a beleza de Deus. Se você quiser ofender a mulher, ele fala que ela é feia, ele não escuta. E o homem, então, ele tem que ser forte. Não é que ele, por exemplo, hoje a gente vê as gazalinhas por aí, e aquilo ali, você não consegue ver um homem ali, porque o homem ele é viril, entendeu? Aí você vê aquilo ali, você vê um negócio afeminado, você vê uma coisa que é medonha, ninguém olha pra aquilo e fala, que é horrível. Ou quando você vê uma mulher que toda parecendo um homem, de bermudão, de chinelo, você espera ver numa mulher uma mulher bela. Que essa é a essência da mulher, não um macho, né? E veja, é feio, porque o homem nunca vai ser uma mulher e a mulher nunca vai ser homem. Vai ficar sempre um negócio, né, um objeto não identificado. Um OVNI, talvez. Então vai ficar aquela bagunça ali. E é horrível isso, entendeu? Quando a gente olha para um ser daqui e fala, meu, ele não cumpre a essência dele. Então o homem ele tem essa característica de ser forte. Até mesmo, então, o que o demônio age? Inclusive, quando eles falam a questão do fruto, alguns falam que o fruto é querer saber a curiosidade, querer saber mais do que deve. Né? Então, e quem é mais curioso, o homem ou a mulher? A mulher. Você vai ver que a mulher, você começa a falar algo e fala, não, eu vou falar, pronto, ela quer saber coisa. Então, o demônio, observando tudo isso, para atingir o homem, usa aquilo que é mais fácil de contornar a vontade do homem, que é a mulher. Né? Porque o homem tende a fazer a vontade da mulher. Ou seja, ele quer agradar, ou deveria também. Né? Claro que deve agradar a mulher, sem desagradar a Deus, que foi o que aconteceu aqui. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que o homem caiu porque não quis desagradar a mulher, logo desagradou a Deus. Ou seja, porque o homem sabia muito bem. Uma vez eu vi um pregador falar, não, a mulher foi enganada o homem foi enganado pela mulher. De jeito nenhum. Deus colocou os dois no jardim do Éden e falou, ó, esse é o fruto. Então o homem sabia muito bem que aquele era o fruto proibido dele, né? E veja, o homem tinha o dom préternatural, ou seja, da ciência infusa. Então, hoje a gente tem que estudar para conhecer as coisas. A gente perdeu um pouco desse dom. A gente tem que buscar conhecer, a gente tem que estudar. Não, o homem, para você ter ideia, o que é a essência? Quando a gente fala, por exemplo, a gente fala, deveria, né? Por exemplo, conhecer o significado das palavras, por exemplo, Tiago. Tiago vem de Jacó. Jacó é aquele que luta. Isso faz, veja, minha mãe colocou muito bem o meu nome em mim. Porque eu sou aquele cara que sou bem, meus irmãos talvez aqui correndo, estou ali lutando aí. Mas bem, quando você quer ver a essência de algo, é o nome. Então quando você começa a estudar o nome daquilo, você vê na essência daquilo. Você vê que o homem tinha tanto esse dom préternatural da ciência infusa, que Deus deu para o homem para ele nomear os animais. Ou seja, o nome dos animais eram exatamente aquilo que eles representavam.
Né? Claro que eu não sei, mas o Adão sabia. Ou seja, esse aqui é leão por causa disso, disso e disso. Esse aqui é porque a essência, veja, Deus dá isso, ele tinha esse dom. De olhar para uma criatura e falar, a essência dela é isso. E esse é o nome. Veja, por exemplo, quando vai falar mulher, né, humana, como vai dizer algumas traduções, ou seja, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, o próprio Adão reconheceu aquilo, porque ele tinha o dom da ciência em frutos. Então, se aparecesse com um fruto lá, ele já ia olhar, ele já sabia qual é a essência daquele fruto. Ou seja, esse é o fruto que Deus proibiu lá, não vou comer não. Mas para não desagradar a mulher, logo ele caiu. Né? E a gente consegue ver isso daqui. Então tem que tomar cuidado, né? Ou seja, todo mundo tem que agradar um pouco, né? Nós temos que agradar os nossos pais, né? Enfim, é uma série de pessoas que estão ali, o cliente, etc. Quem está mais próximo, ele tem que agradar. Às vezes o filho, mas em qual medida? Né? Porque se você não agradar ninguém, logo você vai ficar isolado no canto da parede. Mas se eu tiver que agradar uma pessoa e desagradar a Deus, ou seja, pecar, logo eu devo desagradar. Veja, tanto é que Paulo vai falar o quê? Se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Porque desagradar aos homens e ser servo de Cristo é sinônimo da mesma coisa. A maioria dos homens não servem a Cristo, e se você começar a servir a Cristo, você vai ser perseguido e as pessoas não vão gostar de você. Por quê? Porque vão olhar em você alguém que acusa os pecados dela, porque a sua conduta é diferente da dela. Entende? Então, isso é bem claro. Então, então aqui é uma lição bem clara. Então, até para nós somos homens, mas para as mulheres também. Né? Ou seja, também tem que agradar os seus maridos, tem que agradar os maridos. Para dentre agradar ou ceder em alguma coisa, por exemplo, a submissão que é pedida às mulheres, desde que essa submissão seja de acordo com a vontade de Deus. Porque se você for submisso ao seu marido e ele for uma pessoa que faz coisas contra a vontade de Deus, você sendo submisso a ele é um pecado, na verdade. Ou seja, você não pode, aliás, nenhum homem pode ser submisso a nenhum outro se essa pessoa não fizer a vontade de Deus. Por exemplo, um rei. O rei, ele é dado autoridade para ele governar todo o país. Então todos os homens deveriam estar submissos a ele. É o Papa, por exemplo, né? Mas desde que ele haja de acordo com a vontade de Deus. Porque o homem só pode governar o outro se for de acordo com a vontade de Deus. Caso contrário, isso é um pecado contra o próprio Deus. Ou seja, inclusive o beato Clemens von Galen, que é um homem que lutou contra Hitler, ou seja, era um bispo, veja, um bispo que se colocou contra Hitler, que hoje é beato. Ele dizia que a consciência é o sacrário de Deus na alma humana. E, por exemplo, vamos supor que eu obrigue alguém a fazer algo que é errado, violando a consciência dessa pessoa que diz que aquilo é errado. Porque, por exemplo, a pessoa que é fraca na fé, ela sabe que é errado matar, mas ela vai para a guerra em nome de uma pessoa ruim para matar o outro. Veja, existe o caso da guerra justa, tá? Ou seja, você foi agredido e você precisa dar combate. Mas de acordo, por exemplo, eu vou dar combate se isso for contra a minha fé. Entende? Porque se não for contra a minha fé, não compensa eu dar combate. Vou dar combate para quê? Né? Então, essa é o que a igreja chama de guerra justa. Eu vou dar combate, ou seja, eu fui agredido contra, inclusive, a minha fé, contra os princípios de Deus, e eu vou dar combate. E aí, bom, se por um acaso eu precisar matar, é isso. É melhor matar alguém que está vindo me agrediu primeiro e que não vai de acordo com a fé, ou seja, por Deus, a gente vale a pena, né, entrar em guerra. Agora, caso contrário, não vale a pena entrar em guerra. Entende? Guerra, inclusive, é o último estágio, ou seja, não tem mais diálogo, pois bem, agora o terreno é o terreno da guerra. Né? Então, não sei se ficou claro aqui, mas a questão é isso. A questão é a gente falar, não, por isso aqui vale a pena matar e morrer. Né? E sempre o cristão, quando ele vai, por exemplo, praticar uma legítima defesa, que foi inclusive o que aconteceu nas cruzadas, com os templários, em defesa da fé, alguns acabavam, né, entrando em guerra. Então na guerra a gente pode matar e pode morrer. Então, nesse caso, é o único que é possível de nós entrarmos em guerra. O único. Né? Onde a gente vai defender a dignidade de Deus. Que a nossa mesmo nem precisa. Entendeu? A pessoa pode falar mal. Às vezes ela fica olhando assim, fulano fala mal de você. Às vezes ela só falou uma verdade, mas se falou mal também, não muda nada. As pessoas que me conhecem sabem os defeitos que eu tenho e os que eu não tenho.
pessoa vir falar, por exemplo, para alguém que me conhece que eu tenho um defeito que eu não tenho, a pessoa fala, não, ele não é assim, entendeu? E a gente não tem que ficar muito querendo agradar todo mundo, ou querendo o tempo todo querer tirar satisfação. Eu mesmo nunca fiz, não tenho o menor interesse disso, né? Nem ligo para isso. Tô falando que você não deva defender a sua honra, por exemplo, sei lá. Vamos supor que alguém aqui seja acusado de algo muito horrível. Você precisa defender a sua. Se defender daquilo, né? Falando isso, não, vou deixar as pessoas falarem o que quiser. Não, mas certas coisas as pessoas falam. Nem compensa a gente nem ia falar disso, né? Nem compensa a gente correr atrás de nada, porque. Né? Enfim. Bom, então, aqui, continuando. Outra coisa, isso aqui é interessante. Você vê que quando Deus vai falar com Eva, porque fizesse isso, ela já coloca a culpa. Não, primeiro vai falar o quê? O Senhor disse. Desculpa, o Senhor disse: quem te revelou que estava nu? Teria comido porventura da árvore que eu proibi de comer? O homem respondeu. Ou seja, Deus primeiro fala com o homem, aí o homem fala, foi a mulher. Aí a mulher foi para a serpente. Ou seja, ninguém assume a culpa de nada. Ou seja, até hoje é assim. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que era assim, eles falavam, não, esse aqui é um time que sabe tocar bola. Né? Era tipo aquela brincadeira da batata quente, ou seja, a bomba começa a explodir, joga no colo do outro, vai jogando no colo do outro, não, ninguém é responsável por isso. Ou seja, você começa lá na empresa, era assim, não, aconteceu um B.O., não, isso não é comigo. Aí jogava pro outro, e jogava e falava, não, esse aqui é um time que sabe tocar bola. Lá nessa empresa era assim, ou seja, ninguém assumia nada. E você vê que isso é muito ruim. Porque isso aqui é a soberba já bem clara na vida do ser humano. Porque, por exemplo, se você não consegue assumir nada dos seus erros, como é que você vai se confessar bem? É impossível, porque se você não errou nada, você não fez nada, não precisa nem se confessar, mano. Sobe pro céu já levitando, vai embora. Então, ou seja, quando o pecado entra no mundo, já começa assim, não, comigo não morreu, não é comigo, não, eu não fiz nada, então a culpa foi de fulano. Então, é o tempo todo tocando a bola, entendeu? Aí a mulher falou, foi a serpente não tinha que pôr a culpa, ela ficou lá, deu ruim. Aí Deus vem e começa a dar castigo para todo mundo, né? Ou seja, já que ninguém assume nada, Deus já começa a dar castigo para todo mundo. Começa primeiro castigando a serpente, né? Então o Senhor disse, a serpente, porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. E veja, a serpente, segundo alguns teólogos, dizem que a serpente era um animal muito bonito. E hoje você vê uma serpente é sinônimo de monstruosidade. Todo mundo tem medo de cobra. Inclusive tem um cara que é o rei da serpente, mas veja, quando você vê uma cobra saindo, dá um baita do medo. Porque a gente sabe muito bem que a cobra é um bicho peçonhento. E que, né, vocês estavam aqui, né, no dia que o menino morreu lá, o cara veio aí montar a frente da moto, que o filho dele morreu de picado de cobra. Você estava? Não estava? Não viu? Então, o menino morreu de picado de cobra, olha que desgraça. Claro, Deus permitiu, na paciência, o pai mesmo se conformou com a tua história, né? Entendeu que Deus permitiu aquilo, né? Só tinha esse filho, um homem, e mesmo assim entende que, né, Deus permitiu, ou seja, o menino foi brincar no mato, tinha uma sei lá o nome da cobra lá, mas era uma jararaca pelo jeito, picou o menino, o jaracuçu, né? Ele falou. Então, uma jaracuçu estava lá, picou o menino, não deu tempo, ele ainda chegou lá, matou a cobra, levou, mas infelizmente o menino veio a óbito. Ou seja, a cobra é um sinal da picada maldita, é um sinal, até hoje a gente olha, vê uma cobra, veja, até o olhão dela com aquele corte no meio é feio, mas você vê uma cobra abrindo a boca assim, você já fica meio assustado. Mas dizem que, até porque você imagina, mulher não gosta muito dessas coisas, mulher tem medo de barata. Ou seja, qualquer bichinho mais ou menos estranho, ela já... Você imagina, para a mulher se aproximar de uma cobra, você imagina, deveria ser um bicho bonito mesmo, né? Inclusive uma cobra falante, né? Deveria ser um bicho bem sedutor mesmo, etc. E eu mesmo, se eu ver uma cobra, eu já tenho logo uma vontade de matar ela, porque é um bicho que eu sei que vai, se ela é tipo, você tá ali, é melhor matar ela do que ela te matar. Ela é um bicho ameaçador, né? Você vê a cobra, ninguém chega perto de uma cobra e fica, nossa, fica, não, uma cobra. Eu lembro que lá na rua aparecia uma cobra, todo mundo ficava em volta dela assim, ó, com medo ali até chegar um adulto, pegar um pau e matar.
Entendeu? A cobra sempre foi isso. Eu lembro que uma vez eu passei de bicicleta por cima de uma cobra, nós voltou lá e tinha uma véia lá que ela já veio com uma vez, já veio no óleo, macetou a cobrona, e era uma cobrona gigante. Jararaca gigante mesmo, eu tenho mais de metro a cobrona, grossa. Mata por quê? Porque todo mundo tem medo daquilo. E fala, não, vamos matar, porque senão picar alguém a gente sabe que pode. Hoje, às vezes, por exemplo, hoje ainda tem soro. Eu vi um cara que foi picado de cobra, o Joãozinho, morava lá, vizinho nosso. Foi picado de cobra, ele ficou uma semana internado. Isso, graças a Deus, tomou o soro lá, não aconteceu com ninguém aqui. Mas você imagina, né? Essa cobra aqui, ela tinha um veneno muito pior do que o veneno que se tem hoje, né? Que é a língua dela, né? É uma língua venenosa. A gente tem que tomar cuidado, porque se a nossa língua também, eu vou falar, viu? É um veneno mortal. Tanto é que esse veneno da cobra aqui levou muita gente pro inferno, né? Então, ou seja, a língua é uma desgraça. A mesma língua que é usada para abençoar, para fazer uma série de coisas, é a mesma língua que sai fazendo maldição e falando tudo que não presta. Então, tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui é uma faca de dois gumes mesmo. Então, a gente vê aqui que é o seguinte, então, só para entender, né? Agora que vem o castigo mesmo, a gente viu o castigo da cobra, agora vai começar a vir os outros. Andarás de rastro sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias de sua vida, o castigo da cobra. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, ou seja, esse ódio entre os filhos da mulher. E aqui quando fala mulher, a gente entenda a mulher que Jesus fala, mulher, né, ainda não chegou a minha hora. A mulher do Apocalipse, a Virgem Maria. Ou seja, essa aqui já é uma prefiguração da Virgem Maria. Então vai haver uma inimizade colocada pelo próprio Deus entre os filhos de Deus e os filhos da serpente. E a gente vai ver que essa inimizade termina no livro do Apocalipse, que tem a geração do dragão, ou seja, a antiga serpente. Ou seja, ela cresceu tanto que ela já não é nem uma serpente, ela é um dragão. E a gente vai ver que o dragão é muito mais poderoso quando a gente vê, inclusive, na mitologia chinesa, um bicho que solta fogo. Ou seja, era só uma cobra que picava com a língua. Agora não, é um bicho poderosíssimo. A gente tem todo um sistema econômico anticristão, a gente tem empresas anticristãs, hoje a gente tem um grande dragão mesmo. Né? Inclusive a China tem o próprio símbolo da China é o dragão. Então, não fazendo aqui, né, não sei, mas a China tem tudo para engolir o Brasil, né? Está caminhando para isso. Então, daqui uns dias pode ser que o Brasil não seja mais Brasil, seja um dragão, né? Seja um dragão da China. É só uma suposição. Tomara a Deus que não aconteça. Eu moro aqui, não quero que isso aconteça. Mas vamos lá. Pra gente ver aqui o grande dragão. E no terminal vai terminar o quê? O dragão vem e vomita como, né, por cima da mulher. E aí vem a geração da mulher e socorro da mulher. Isso está tudo no livro do Apocalipse. Quem quiser depois vai lá e vê, né? Ou seja, isso aqui que eu estou falando está lá. Né? Do 12 em diante. Pode ler do 12 em diante, 13, enfim, que vai estar escrito isso que eu estou falando. Então a gente vai ver que lá no Apocalipse a gente vai ver. Veja, não adianta falar, não, a gente vai ter um reino de paz algum tempo nessa vida. Não vai ter. Não vai ter. Não se iluda. Já começou aqui, a gente vai ver que depois disso aqui vai ter outros problemas que a gente vai ver aqui mais pra frente. A gente já começa com o pecado original. O primeiro filho de Adão e Eva, um já mata o outro. Já começou a guerra aí. Né? Entre com Abel e Caim. E vai terminar com guerra. Nós vamos terminar com guerra. Ou seja, e outra, a história da humanidade está cheia de guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, é guerra durante todo o tempo, a gente está o tempo todo em guerra, agora tem guerra contra o Irã, guerra contra a Ucrânia, é guerra aqui no Brasil morre mais gente do que em país em guerra, ou seja, é guerra entre a polícia e, enfim, a bandidagem que está aí, a União, inclusive o narcotráfico, então a gente está em guerra, não tem como falar, não, a gente vai construir o paraíso na Terra, isso é coisa socialista, que nunca aconteceu. E sinceramente, todos esses que prometeram um paraíso na Terra transformaram, na verdade, a Terra em verdadeiros semi-infernos. Né? Que eu não posso falar que isso aqui é um inferno, porque não é. Mas enfim, né? Ou seja, bom, então a gente consegue aqui ver. Então, porém, ódio entre ti e a mulher, ou seja, esse ódio é o próprio Deus que coloca. Se você quiser ser de Deus, você tem que odiar. Não digo assim questão do ódio, em que sentido? De querer o mal para o outro. Mas veja, um ódio de não querer fazer o que os outros fazem. E veja, um ódio do pecado. Por quê? Porque veja, quem tem verdadeiramente amor a Deus não pode amar o pecado. Que é o veneno que a serpente espalhou aqui. Bom, porém ódio entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, isso aqui, até hoje, né, os filhos da treva são aqueles que estão aí no nosso calcanhar. Você vê, o calcanhar é um lugar sensível. Né? Se alguém mexe no nosso calcanhar, a gente já faz assim, já, porque é um lugar que não é muito legal de a pessoa pegar ali. Né? Você machuca o calcanhar, bate, o negócio já não está ali. Né? É o lugar mais baixo que a gente tem, mas que deve ser usado, inclusive, para esmagar a cabeça da serpente. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, dará à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o teu domínio. E disse em seguida, então vamos lá, dores de parto, que a gente vai entender tudo, tipo, aqueles dias que a mulher fica todo mês, meio alterada, né? Naquela situação lá de tal, vocês já sabem, não preciso falar, inclusive as mulheres sabem melhor do que nós. Então, vai ter esse problema, que é referente ao parto, porque a gente sabe muito bem que a menstruação desce porque o óvulo não foi fecundado, então todo mês ela tem esse problema. Esse problema não, esse castigo, o castigo dela. E inclusive a gravidez, gestação, cólica, etc. Tudo aquele problema que tem, um parto com bastante dor, isso é o castigo da mulher. Agora vamos para o nosso castigo aqui. Nossa, os homens, né? Vamos lá, para a nossa parte agora. Que tem tudo a ver com o trabalho. E seguida ao homem, porque ouviste a voz da tua mulher, ou seja, ouviste a voz da tua mulher e não ouviste a voz de Deus, ou seja, quis agradar mais ela do que a Deus, porque a causa disso, que é o que está escrito na tua palavra, ouviste a voz de tua mulher, comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por sua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos teus sustentos todos os dias da sua vida. Ou seja, o castigo do homem é diário. Ou seja, o trabalho do homem é uma... Veja, aqui é que está. Uma martiria, ou seja, é um martírio todo dia. Então o homem ele fica cansado com o seu trabalho. O trabalho dele é desgastante. Veja, se você for tentar explicar isso para a mulher, não vai entender, porque ela é mulher, não é menina. Ela não passa por isso aqui. Isso aqui é uma coisa nossa, de homem. Entendeu? A luta, o trabalho penoso, o cansaço, o desgaste, os atritos, tudo aquilo que a gente tem para passar no dia de hoje. Esse é um castigo nosso. E isso ficou mais agravado porque, veja bem, por mais que a gente hoje não cultive o solo, o nosso castigo continua aí. Dá problema no negócio, dá problema no outro, dá problema no não sei o quê. Quando você acha que agora eu ia descansar, não vai, porque o chuveiro queimou. Quando você achou que ia fazer tal coisa, não vai, o gás acabou. Quando você acha que vai fazer tal coisa, agora sim eu vou fazer, não vai, o menino ficou doente. Quando você, não, agora eu vou fazer tal coisa, não, deu ruim, chegou um outro cliente, você não vai fazer, porque agora tem que fazer aquilo. Então, essa é a nossa vida, né? Esse é o nosso, todo dia o homem tem o castigo dele. É diário o castigo do homem. Diário a martiria. O martírio nosso de cada dia. Então, isso aqui é uma luta. Por exemplo, por isso que o homem precisa ficar na caixinha do nada quando ele para, entendeu? Em casa, né? Veja, um homem que não fica na caixinha do nada dele, parando um pouco e dando uma meditada, e quietinho, tranquilo, e até bom, que nem os filhos, nem a mulher chega, pelo menos tu tem 1 hora para você ficar na sua caixinha do nada, entendeu? Se você não ficar, você já vai ficar meio perturbado no dia seguinte, ou você não, porque veja, você já passou por toda essa martiria, você quer chegar em casa, tomar um banho e fica lá. Vou ficar na minha caixinha do nada, assistir alguma coisa tranquila, calma, porque o homem precisa disso. Aí é nessa hora que gera muita confusão em casa, porque na hora que o homem quer ficar na caixinha do nada dele, lá vem a mulher e fala... E aí vem as coisas... Fica doido. Então, veja, até eu que sou solteiro, eu tenho problema de ficar. Porque, veja, se brincar, aí um liga, aí outro liga, aí faz não sei o que, aí parece tal coisa. Se eu não ficar no meu lugar ali, para colocar as coisas, não, ele veja, o homem precisa disso porque ele governa a casa. Ele governa as coisas. Se você não parar para assimilar, para organizar, para pensar um pouco o que você vai fazer... Mano, como é que você vai governar o quê? Você não vai governar, você não para para fazer meditação, você não para para se colocar na presença de Deus. Como é que você vai fazer? É você que tem que fazer isso, não é a mulher que vai fazer isso. Talvez ela tenha que fazer se não tiver um homem, né? Não é um homem, se não um cocô mole ali. Ela vai ter que começar a fazer isso, mas você que deveria fazer isso.
na sua caixinha do nada, você se remeter a Deus, você fazer a sua meditação, você colocar a casa em ordem. Né? Mas se você não tiver, para esse tempo fica difícil. E veja, o homem, como ele é a cabeça da casa, se o homem está desordenado, praticamente a casa inteira fica desordenada. Entendeu? Tipo, tudo fica bagunçado. Então a primeira coisa que você tem que cuidar, você tem que cuidar da sua filha. Porque senão fica difícil você cuidar das coisas ao seu redor. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Veja, às vezes fala, não, o homem não teve castigo. E veja, tudo ficou mais difícil. Veja só, presta atenção no que ele está falando aqui. Porque eu vi, veja, tirarás dela trabalhos penosos, que é o que a gente vive hoje. Por mais que hoje a gente vive um trabalho um pouco menos penoso na questão de força física, o nosso desgaste mental, às vezes é fora do comum, cara. A gente para ali e começa com um BO daqui, uma contradição dali, outra. Se a gente não parar e se colocar um pouco na presença de Deus para organizar as coisas, a gente começa a perder o controle da coisa. A gente começa a ficar alterado, começa a ficar fazendo coisas que não deveria fazer. Que é o quê? É alguém que não consegue se colocar diante de Deus para poder se organizar. Então, isso é desgastante, né? A gente, principalmente a gente que mexe com o cliente, praticamente todo mundo, né? Todo mundo vai ter a sua coisa aí, todo mundo vai ter seus trabalhos penosos. Mas naquela época, inclusive, qual que era? Agora a terra vai ter praga, vai ter abrolhos, ou seja, nós estamos falando aqui, vai gerar espinho. Veja, imagina, as plantas não tinham espinho antes. Abrolhos, não tinha pedregulho. Quem vai arar uma terra cheia de pedra, bate uma enxada, ela sabe bem o que eu estou falando. Ou até mesmo quando você vai bater com uma grade. Ou às vezes, quando passava o gradão, pegava uma pedra e entortava o gradão. Você ia ter que ir lá e arrumar, lixar, para arrumar. Ou seja, até mesmo com o maquinário, você estraga o maquinário, inclusive com isso. Ou seja, o trabalho ficou muito mais penoso. Imagina, a gente podia achar uma pedrinha de ouro tudo tranquilinha, né? Então, olha aqui, vamos pegar a não vem pura mais a pedrinha de ouro. Ela vem misturada com um monte de pureza, tem que derreter, jogar no cadinho para poder ver. Tudo isso é castigo, ou seja, tudo isso aqui foi castigo nosso. Ou seja, a terra a gente ia ter que trabalhar antes, claro que ia ter que trabalhar antes. Mas agora o nosso trabalho ficou muito penoso. Ficou tudo muito difícil, entendeu? Ou seja, por exemplo, essa coisa que a gente vai falar aqui de estresse, de desgaste, tudo com isso aqui. Gente que tem depressão no trabalho, tudo fruto do pecado original. Ou seja, a terra inteira foi maldita por causa do homem. Essa terra inteira que foi bendita na criação para o homem, agora por causa dele ela é maldita e ela vai produzir todas essas dificuldades que o homem vai ter que se virar, dar seus pulos, orar a Deus, criar um monte de sofisticação para poder trabalhar tudo isso. Você pega, tem indústrias inteiras. Eu estava vendo ontem um caso, não sei se eu compartilhei, da CBA. A CBA criou uma baita de uma estrutura da CBA, para quem não sabe, a Companhia Brasileira de Alumínio foi fundada foi fundada pelo pai do Antônio Emílio de Moraes, que foi um dos caras mais ricos do Brasil, etc. Ele vai entrar aqui no método. A CBA, ela criou uma baita estrutura para quê? Para poder extrair, primeiramente, o alumínio e depois o zinco. Você imagina, um trabalhão, você tem que criar uma indústria para poder minerar um minério puro. E mesmo assim, eu que já trabalhei em fundição, trabalhava o máximo que a gente conseguia fazer era um alumínio 99L, porque não tem como fazer um alumínio 100%. O alumínio vai ter sempre impureza. E tudo hoje tem impureza, tudo hoje é difícil, tudo é cansativo, é custoso para o homem. E naquela época era muito pior, né? Porque você imagina, muitos caras produziam fogo, não é que nem nós hoje, vem tipo aperta um isqueiro tem fogo, não é? Então você imagina, era uma luta, O homem para sobreviver tinha que ser o homem, né? Hoje em dia, se a gente for colocado, a gente aqui que já está mal acostumado para viver uma vida daquela lá, seja bem fora da nossa realidade. Por mais que a gente, imagina, Adão e Eva, por mais que a gente trabalhava, vou falar de mim, talvez Moisés se localiza ali, trabalhava um trabalho mais manual, usava o quê? Uma chibanca, um enxadão, pera lá. A gente já tinha o objeto para ir lá e cortar um cabo do mato, que na minha época ainda ia cortar cabo do mato, mas tinha que ter um objeto, ou seja, alguém já tinha feito, ou seja, alguém já tinha descobrido o aço, né, quando eu nasci. Não nasci não, né, muito tempo atrás, ou seja, na época de Jesus já tinha aço, mas imagina, na época deles não, eles tiveram que começar a trabalhar os metais ali, né? Você imagina como era difícil a vida, ele não consegue nem imaginar como é que era difícil a vida na época de Adão e Eva, não consegue nem imaginar. Então a gente já nasceu num mundo onde já tinha tanta coisa que a gente
Nem consegue nem imaginar como é que era o sofrimento desse povo aqui naquela época. Né? Mas a gente continua com o nosso sofrimento. E às vezes hoje, por exemplo, eu estava vendo um vídeo que é interessante. Se hoje você vai para a Idade Média, nenhum rei tinha o que qualquer pessoa de nós aqui tem hoje. O rei ia lá, ele tinha que escolher às vezes 5, 6 cardápios. Hoje a gente tem aqui, pegou o nosso salário, a gente vai para o mercado, escolhe o que a gente quiser. Ah, eu quero linguiça, eu quero isso. Nem rei fazia isso. Mas as pessoas são tão infelizes. Veja, o rei da Idade Média andava de cavalo, amigo. Hoje a gente anda de moto, de carro, pega um Uber. A gente tem uma dívida, assim, e nunca se teve pessoas tão infelizes. Por isso que tem a praga da depressão que eu estou pegando todo mundo. Ou seja, inclusive, uma das causas para as pessoas terem depressão é isso. A coisa ficou tão fácil que as pessoas não querem lutar mais por nada. Entende? E olha que mesmo tendo facilidade, a gente deve lutar dia após dia. Até porque, veja, os nossos trabalhos, apesar de ter evoluído, a gente anda trabalhando mais, ganhando menos, tendo cada vez menos tempo para oração. Entende? Com toda essa facilidade assim, que a gente tem. A gente consegue ficar prisioneiro mesmo do nosso trabalho. E se brincar, o homem só vive para trabalhar. Ou seja, esquece até de Deus. Aí já vai tudo pro buraco. Mas enfim. Só para a gente continuar, né? Então foi dado o castigo para nós. Então nós temos o nosso castigo diário. Ela te produzirá espinhos e abrolhos. Ou seja, vai ter... A terra vai ter pedra, agulha, agora para você cultivar. Vai ter as pragas. Vai ter, enfim, uma série de coisas que você vai ter que combater para produzir aquilo ali. Inclusive, por exemplo, um dos castigos que Deus dá para o povo, é, por exemplo, se eles não forem fiéis, Deus não vai mandar chuva. Isso aqui está no Antigo Testamento. Ou seja, um dos castigos, por exemplo, que o próprio profeta Elias viu, eu achei que ia ficar 2 anos sem chover. Quando eu pensei, ficar 2 anos sem chover, morre um monte de gente. Então, castigo que Deus dava lá, vai destruir Nínive. Castigo que Deus dava às pragas do Egito, ou seja, gafanhoto, tudo aquilo que a gente viu, comendo nas plantações. A água vai transformar em sangue, como é que vai beber uma água que virou sangue? Então, tudo que você vai vendo de desordem na terra é porque o homem pecou e Deus quer punir ele por causa do pecado dele. E aí, ou seja, a gente vê uma série de coisas, pode ter certeza, é castigo. Né? Inclusive, por exemplo, a corrupção que assola o Brasil, não venha me dizer que não é castigo. Ou, por exemplo, a pandemia que aconteceu, que é castigo. Com certeza, é tudo castigo de Deus. Bom, comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra que fosse tirado, porque és pó e ao pó hás de tornar. Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque era mãe de todos os viventes. Tem um significado para o nome Eva. Então, bom, eu não vou terminar de ler tudo, senão a gente não fica aqui. Mas eles foram expulsos, né? Vamos terminar o capítulo. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher vestes de peles e os vestiu. E o Senhor disse: Eis que o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra, de onde havia tirado. E expulsou-o, colocando ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, então a gente vai ver aqui que nosso castigo é esse aí. Bom, quando a gente vai falar dos exercícios espirituais, que é algo que eu espero que todos vocês um dia façam, quando a gente tiver a graça de fazer, deixa eu acabo fazendo. A primeira regra dos exercícios espirituais é o seguinte: no nosso trabalho, pessoa, essa conversa, esse hábito se me aproxima de Deus ou me afasta de Deus. Se eu tenho um trabalho que me afasta de Deus, sei lá, um trabalho que eu tenho que trabalhar no domingo, por exemplo, isso não é bom. Me afasta de Deus, que eu deveria buscar Deus. Ou se é um trabalho que me impede de fazer qualquer coisa, por exemplo, às vezes você tem um trabalho que você não consegue evangelizar, você não consegue fazer. Não estou falando que você não vai ter problema lá. Isso é impossível. Em qualquer lugar vai ter problema. Até nos ambientes mais religiosos possíveis vai ter problema. Isso aí não tem como fugir. Mas se você está num lugar onde o lugar não dá para você, vamos supor aqui, sei lá, você está no mercado onde todo mundo
não quer saber de nada, não quer, não, você não vê que não tem proveito a evangelização, tudo se volta contra. Veja, e ali ainda você coloca muito em risco a sua vida, por exemplo. Então, você tem que sair de lá, porque uma coisa é o seguinte, a gente precisa entender que nós não somos nosso Senhor Jesus Cristo que passeia por todos os ambientes sem se contaminar, entende? Então tem ambientes que a gente não pode entrar, né? Que a gente vai se contaminar. Então, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele comia com os cobradores de impostos, porque ele é Deus, ele não se contamina. Mas eu, se eu for tentar fazer isso, veja, eu tinha um trabalho que eu tive que me afastar das pessoas, não é mesmo, Gustavo? Gustavo tá dando um cochilo ali. Então tem lugar que eu tive que me afastar, porque veja, eu gostava deles, mas aí você tava lá conversando com eles, e daqui a pouco ele vinha e me mostrava um vídeo que, né, imoral. Aí daqui a pouco ele vinha e mostrava um vídeo de um terrorista cortando o pescoço do outro. Aí veja, você vai ter que se afastar. Porque se você continuar ali, ou seja, as más companhias corrompem os bons costumes. A própria Santa Teresa d'Ávila, que estava no Carmelo, tá? Enfim, que não era tão legal assim, ela teve que fazer uma reforma, né? Tem até um vídeo dela que chama aquilo ali de Babilônia, né? Então, o Carmelo não estava muito bem na época dela. Ela dizia que certas pessoas dentro do Carmelo eram um obstáculo para ela alcançar a graça de Deus. Porque, como vai dizer o livro do Eclesiástico, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Companhia, filho, é problema. E isso, claro, os pais ali têm que tomar muito cuidado, inclusive, na escola, no lugar com os filhos. Porque o próprio exercício espiritual, depois a gente vai ver que toda a criação precisa atingir o seu fim. Então, qual o fim de toda a criação? Dar glória a Deus. Quem vai fazer com que essa criação dê glória a Deus? O homem. Então, por exemplo, foi lá, criou um cabrito, agora ele vai oferecer esse cabrito ao nosso Senhor Jesus. Ele vai oferecer para que ele atinja o fim. Ou vai criar, por exemplo, uma imagem com aqueles minerais ali para glorificar a Deus. Ou, sei lá, um crucifixo de madeira. Tudo tem que glorificar a Deus. Se a criação não glorificar a Deus, ela não atingiu o seu fim. Entende? O fim de tudo é Deus. O princípio e fim de tudo é Deus. Então, isso precisa ficar bem claro nos nossos trabalhos também. Vamos pegar o Gênesis 4, que é bem interessante o Gênesis 4. Então, quando a gente vai falar da essência do trabalho, quando a gente falar de cultura, o que você imagina falar cultura, Gustavo? Costume, uma coisa assim. Costume? O que é um costume? Coisa que a pessoa faz, os filhos fazem, tipo, uma descendência. Então, quando a gente vai falar de cultura, a primeira coisa que a gente tem que entender de cultura é o seguinte: a cultura, ela vem de duas palavras. A cultura, ela vem do cultivo, ou seja, por exemplo, quando a gente fala de agricultura ou piscicultura, existe uma cultura de tratar a agricultura, de agir com o solo, né? Ou seja, então você está fazendo uma agricultura ali. Então, é uma cultura de, por exemplo, as pessoas podem ir lá e ter uma cultura de plantar milho, outra de plantar soja. Então há uma agricultura, umas de criar bois, que no caso aqui a gente está falando de Abel e Caim. A gente vai ver que a Caim, um era lavrador e o outro era criador. Então você vai ver que um vai oferecer a plantação e o outro vai oferecer o que ele criou, que é o animal, né? Então tá ali. Então há uma cultura, e você vê nos dois já tinha culturas diferentes. Tanto em Abel quanto em Caim. Então, a cultura, a gente está falando de hábitos de se fazer as coisas. Quando a gente fala de cultura, a gente vai falar sempre de hábitos, né? Seja uma cultura boa, de bons hábitos, seja uma cultura ruim, de maus hábitos, por exemplo. Aqui no Brasil se tinha o hábito dos índios comerem carne, comiam carne humana. Então é uma cultura ruim. Eles acreditavam, comendo aquele índio lá, que tinha aqueles dons, ele ia receber os mesmos dons. Então teve, inclusive, bispo aqui que foi comido por índio, padre que foi comido por índio. Então, é uma cultura ruim. Por exemplo, você pega para o México nos astecas, Montezuma, né, que era o rei deles, faziam várias, ou seja, você tinha uma família com 10 lá, meu filho, para aí que esse ano aqui tem que levar algum desses meninos aí para... E o que eles faziam? Abriam pelas costas, cortavam o coração e queimavam para os deuses. Então, é uma cultura ruim.
Mas tem culturas boas, como a dele, né? De fazer sacrifício para Deus, de oferecer os melhores frutos para Deus. Então, há uma cultura, ou seja, há um costume de se fazer sempre aquilo, de bons hábitos. E de manejar as coisas. E a cultura, às vezes, ela vai mudando, né? Por exemplo, a mesma forma, por exemplo, a gente muda a cultura com as novas tecnologias que vão tendo. Quando a gente fala tecnologia, é diferente de ciência. Então, por exemplo, você tem coisas de ciências diferentes. Você tem um motor de combustão interna, que é o que a gente trabalha aqui, que é uma ciência. Você tem um motor elétrico, que é outra ciência. Mas são ciências diferentes, mas não... Né? Geralmente a ciência muda, a tecnologia muda também. Mas eu posso mudar a tecnologia sem mudar a ciência, por exemplo. Você pode ter alguém que está plantando com enxadão e alguém que está plantando com trator. Os dois estão fazendo o mesmo plantio, mas estão usando técnicas diferentes para se fazer isso. O que a gente chama de tecnologia é isso, é um conjunto de técnicas. Então a cultura vai mudando de acordo com vai mudando a técnica, conforme vai mudando a ciência, aprender a fazer alguma outra coisa, quando a cultura vai mudando. Mas a palavra cultura vem principalmente de cultivar algo. Que no caso aqui deles, um vai criar e o outro vai cuidar dos alimentos. Então, conforme cultura é isso, é um conjunto de hábitos que eles usam para fazer este manejo da terra. Cultivo, né, que a gente vai falar. E o segundo é o culto, porque todo cultivo, tudo aquilo que se cultiva, seja na criação, seja na produção dos vegetais, e aqui no exemplo de Abel e Caim é bem claro, ou seja, a questão do sacrifício, e aqui é que está, por exemplo, depois quando eu for ligar a Santa Missa com o trabalho, porque tem tudo a ver, a gente vai ver e vai entender o seguinte: tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos sacrificar no altar de Deus. Então, quando o padre vai falar, recebei o meu e o vosso sacrifício, é o sacrifício de toda a Assembleia. Tudo aquilo que a gente passou na semana, a gente está ali para oferecer na missa. Inclusive o fruto do nosso trabalho, o nosso rico dinheirinho. Então, a gente tem que ir lá e oferecer também para Deus. E oferecer o nosso trabalho, se for possível. Então, nós estamos ali para nos oferecer na missa. Se a gente for pegar todo o nosso cultivo, fruto do nosso trabalho, deve dar um culto a Deus. Por exemplo, aqui no caso deles, a gente vai ler aqui para ficar melhor, né? Para vocês entenderem um pouco melhor o que vai acontecer aqui. Então vamos ler um pouquinho da história de Caim, eu vou terminar de ler aqui e a gente finaliza. Adão conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu a segunda luz, a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação. Mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe, por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está teu irmão, Abel? Caim respondeu, não sei, sou porventura eu o guarda do meu irmão? Olha que arrogância. Ele matou, disse para Deus que não sabia. Deus que sabe de tudo. Ele estava bem no pecado. O Senhor disse-lhe, que fizestes? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito, e expulso da terra que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares ela, te negará os seus frutos.
e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor, meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsas agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar vai matar-me. O Senhor respondeu-lhe, não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, no oriente do Éden. Veja, aqui é que a gente precisa entender por que Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim. Porque, veja, Abel ofereceu os primogênitos, e a palavra vai falar bem claro, ofereceu os primogênitos. Porque o que a gente deve dar para Deus? Vamos lá, gente, aqui para entender, ficar mais claro. Para Deus a gente não dá o que sobra, porque Abel deu o que sobra. Provavelmente Abel deve ter visto, ele nem lembrava que ele tinha que dar os primogênitos, provavelmente, né? Então ele chegou lá, deve ter visto, né? Estou fazendo a suposição, deve ter visto Abel fazendo o sacrifício, oferecendo o que ele tinha de melhor, ou seja, o melhor fruto. Ou seja, os primogênitos, sempre os primogênitos, né? Depois a gente vai falar da Páscoa. Mas isso já é uma pré-figuração da Páscoa. Ou seja, os primeiros, aquilo que é melhor, e assim também Deus, quando pede um sacrifício, pede o sacrifício do primogênito, ou seja, do próprio filho dele. Então, tudo aquilo, por exemplo, o primeiro horário do dia deve ser o primeiro horário que a gente já deve começar orando. O melhor da nossa vida a gente dá para Deus. Para Deus a gente não dá o que sobra, a gente dá o melhor. Né? Ou seja, o melhor tempo, o melhor estudo, o melhor trabalho. E ele deu o melhor. Como a gente sabe que ele deu o melhor? Primeiro, quem vai dizer que se Deus agradou é porque o dele era melhor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, veja, quando a carne não pega fogo. Ele vai falar aqui que ele juntou a carne com as gorduras. Porque a gordura naquela época valia muito, era muito valiosa. Se quisesse queimar alguma coisa, se quisesse fazer alguma coisa, você tinha que usar o quê? A gordura do animal. Então, ele ofereceu o melhor do animal. E isso agradou a Deus, e Deus não se agradou. Mas Deus ainda dá uma chance para Caim e fala, ó, se você se reabilitar, você pode fazer o sacrifício na próxima colheita. Os melhores frutos do seu campo da praia você pode oferecer a Deus. Então, esse aqui agradou a Deus porque deu o melhor. E veja, quem dá o melhor para Deus vai atrair a inveja dos outros. É óbvio, né? Foi o que aconteceu entre os próprios dois irmãos. Imagina a Eva, vendo que o fruto do pecado dela foi passado para o filho dela, e a primeira morte que ela viu foi a morte do próprio filho pelo outro filho. Olha o castigo que custou para Adão e Eva. Né? E, ou seja, qual foi depois a posteridade boa deles? Visto que Caim virou um errante sobre a terra. Então veio o terceiro filho, que foi Sete, né? Que é da qual descende toda a boa geração, né? Inclusive nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veio 7 adiante. Mas aqui, a gente só para ter uma olhada, que, ou seja, a questão do sacrifício está no homem, esse negócio de oferecer um sacrifício para Deus desde o Gênesis. Então, aí você vai pegar toda a parte dos sacrifícios, dos patriarcas, depois você vai pegar o sacrifício que Deus cria uma tribo sacerdotal só para fazer sacrifício, que são os levitas, até que chega o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui é tudo uma prefiguração do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o cordeiro que está imolado aqui por Abel vai ser o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que o próprio João Batista vai falar, eis o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Né? Então, aqui é bem interessante que para Deus a gente precisa dar sempre o melhor. Sempre. Por mais que a condição é a pior possível, para Deus nós damos o melhor. E isso é o que agrada a Deus. Né? Ou seja, nós damos o que tem de melhor para Deus. E Deus, que não se deixa vencer em generosidade, sempre vai dar o melhor para nós. O melhor para nós não significa o melhor que a gente acha que é o melhor. Né? Que é o melhor. Né? Se Deus nos colocar para fazer determinada coisa, e aquilo for a vontade de Deus, aquilo é o melhor. Porque aquilo é o que vai nos santificar, aquilo que vai levar a gente para o céu. E é isso aí. A gente tem que estar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Né? Desde qualquer posição. Então, aqui eu acho que eu espero que tenha ficado claro. Então, veja, aqui está bem claro que a ligação do cultivo, do nosso trabalho,
com o nosso culto. Ou seja, todo o fruto do trabalho deles, no final, virou o culto deles. Não deveria. No caso de Abel, virou. Um culto agradável a Deus, que foi oferecer os primogênitos, os melhores animais. E veja, até na época de Jesus, para oferecer um animal para Deus, ele tinha... Tudo bem, os fariseus usavam de maldade. Como eles queriam vender os animais para eles achavam sempre um defeito nos animais que eles traziam para poder vender os animais que eles tinham, né? Dizendo que o deles era o melhor. Então, na época de Jesus, tinha os sem vergonha do tempo. Mas, enfim, ou seja, por mais que talvez tivesse um animal melhor, o Criador olhava qual o meu melhor animal, por mais que não fosse talvez o melhor, mas daqueles que ele tinha era o melhor, para poder oferecer a Deus o tempo. Né? Essa é a ideia. O que você tem de melhor aí? Você tem de melhor, eu vou dar para Deus. Então, o que eu tenho de melhor na minha semana é o meu domingo. O meu domingo eu vou dar para Deus. O que eu tenho de melhor? No primeiro horário do dia, eu vou fazer a minha meditação para Deus. Eu vou na missa. Então, para Deus a gente tem que dar sempre o melhor, porque é isso que agrada a Deus. Então, o trabalho do homem, ele tem que estar totalmente voltado para Deus, para o culto a Deus. Eu não digo só o culto que é o mais excelso, que é o culto da Santa Missa. Mas a gente tem o nosso culto diário, a nossa oração diária. Né? Esse é o nosso culto diário. Né? Então, questão de trabalho, eu vou parando por aqui, porque começou às 7 e pouquinho, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Mas a gente continua depois dessa parte de trabalho, que eu pensei que a gente ia avançar um pouco mais adiante, falando de trabalho. Quem pegou o último vídeo viu que a gente mudou um pouquinho aqui o tema, mas assim que a gente finalizar esse tema do trabalho, a gente volta de novo para ligar na oração. Que aí na oração eu vou ligar tudo. Trabalho, criação, tudo que a gente vai pegar, a gente liga tudo numa coisa só, oração. Inclusive o culto é uma oração. A Santa Missa é a maior de todas as orações. Todo o nosso culto tem que ser uma oração. Né? Então, a oração, se a pessoa que não ora, ela não tem comunhão com Deus. Aqui eu acho que essa aqui eu trouxe uma... Mas eu acho que o Gustavo já falou. A cultura é um conceito amplo que representa as tradições, crenças, costumes. Só uma coisa interessante, por exemplo, a cultura, ela muda muito. Né? Por exemplo, você vai sair daqui de São Paulo, vai para Minas, é outra cultura. Né? Eles comem pequi, eles comem assim. Você vai lá para o Nordeste, é outra cultura, não é diferente. Então, mas veja, não é só isso. Até nas famílias, a cultura é diferente. Se você conversar com o Marão, que é a minha cultura aqui, meu pai fazia assim, minha mãe sabe, eu também pegando na minha desse costume. Entendeu? Por exemplo, uns comem cuscuz de manhã, eu só como cuscuz que eu fiz, assim, esse cuscuz que você conhece. Né? Então, a cultura é diferente, por exemplo, no Natal. Lá a tradição é meu pai sempre mata um leitão. Tem gente que come peru, no Natal a gente come leitão, por quê? Porque meu pai comprava leitão, fazia leitão, aprendeu a comer leitão, no Natal tem leitão. Não tem uma tradição, as pessoas vão tendo essa cultura, a família vai tendo uma cultura. Né? Claro que tem culturas que são maiores, aqui em São Paulo todo mundo toma café da manhã, geralmente toma café com pão, entendeu? Manteiga. Né? A maioria das pessoas comem pão com manteiga, até eu como até hoje, né? Eu não tomo muito café, mas assim, meus pais tomavam café, que eu dei uma desviada da curva. Meu pai, minha mãe sempre gostou de café, tinha café lá no primeiro. Acabei tomando chá, vi uns vídeos aí que o café não estava muito bem, parei um pouco, né? Também nunca fui muito fã, mas enfim. Então tem cultura, você vai para uma casa, é uma cultura, outra é outra, um come isso, outro come aquilo, outro faz isso, outro faz aquilo, entendeu? E não tem aqui bem certo ou errado, porque desde que não tenha pecado, né? Não tem problema nenhum, não é pecado não comer cuscuz, outro come pão, outro come bolo, cada um que se vire com isso aí. Claro que é um pecado na questão da temperança, né? Que é você comer demais ou de menos, ou comer coisa que vai te fazer mal, você sabe que vai fazer mal, então cada um tem que cuidar da própria saúde, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas questão dessas coisas não tem problema. Ou seja, comunicação ou imitação às gerações seguintes. Geralmente a gente vai transmitir isso para o próximo, vai transmitir para o outro, e assim vai. A cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, lei, costumes, todos os outros hábitos. Aqui é importante a questão de hábito, que hábito é algo que a gente faz constantemente. Então a gente fica habituado a fazer aquilo. O ser humano não precisa ter isso. Né? E capacidade adquirida pelo homem como membro da sociedade. Ou seja, então tem uma cultura. Acho que até lá no Nordeste, mas aqui, por exemplo, no Brasil, em São Paulo, sempre teve cultura de festa junina nessa época do ano.
A cultura, talvez se você for para outro país não tem isso, mas aqui tem quadrilha, tem isso, tem quitão, filho, etc. Uma cultura nossa aqui. Né? Geralmente é difícil você não ir numa quermesse nessa época do ano, porque sempre tem em volta das igrejas, etc. Em outros países não vai ter isso, é outra cultura. Bom, então eu acho que isso aqui eu já expliquei, né? Cultura, do latim culture, aí uma variação do culto que significa culto. Vou passar para mim. Bom, isso aqui, vamos parar por hoje. Isso aqui a gente fica para o próximo segunda-feira, que eu vou entrar na parte mais da cultura do Evangelho. E aí depois a gente linka tudo com a oração lá na frente e com a Santa Missa. Certo? Então, ficar de pé, vamos orar a Deus. Agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo nosso trabalho, que Deus nos mantenha, né, no meio dessas dificuldades, dessas crises, para que a economia possa ser uma economia cristã, que nós sempre tenhamos o sustento para nós, para os nossos familiares e para as pessoas que estão ao nosso redor, e que possamos ter, inclusive, até em abundância para poder ajudar os outros. Né? Por isso nós pedimos a intercessão da poderosa Virgem Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos debitibus debitoribus nostri, et nos inducas in tentationis, et libera-nos a mal. Estaremos ali no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esse é o dia. Orgulho. Jogar lá na segunda-feira que vem. Vai direto